Fala pessoal do Santo Agostinho, estamos aqui para a continuação da nossa última aula. Bom, temos muito a falar ainda. Desculpa. Na última aula, imagina agora que a gente está analisando o nosso quadro. Na última aula a gente viu a linha do passado, a linha causal. Então, se você quiser relembrar, a gente a partir do problema, a gente buscou a causa do problema como um fato gerador desse problema, e aí a gente desenrolou sobre os dois elementos nucleares da linha do passado, que é a causa da causa e a relação. Eu vi algumas perguntas no chat, eu vou responder com mais clareza agora, a diferença entre causa da causa e relação. Então, olha só, primeira coisa, entre um problema e a causa, imagina que na linha do tempo a causa da causa é anterior à causa. Por exemplo, nosso modelo agrário exportador, ele é causa da pobreza. Agora, primeiro veio o modelo agrário exportador e depois veio a pobreza. A pobreza, por sua vez, é causa da violência, na minha perspectiva agora. Então, repara que a causa da causa ele é anterior à causa de um problema. A relação, ela também é anterior ao problema, mas ela é posterior à causa. Então, se eu falo, por exemplo, que a pobreza, ela se relaciona intrinsecamente com o cenário, com o panorama de violência, eu falo, porque a pobreza, ela cria condição, cenário e necessidades no sujeito pobre de buscar, muitas vezes, satisfazer a sua... satisfazer, não quero dar a entender que é uma relação 100% das vezes, mas a pobreza, ela obviamente é um vetor de desespero, de angústia, de miséria, de dor, que isso aumenta a propensão / probabilidade de violência. Existe vínculo. Quanto mais rica a nação, a tendência é que a violência caia. Então, repare que a relação ela é posterior à causa, mas anterior ao problema. A causa da causa é anterior à causa e ao problema. Outra pergunta-chave que alguns alunos fizeram, e foram 2 alunos, foi o que eu preciso colocar no 2.2. Então a resposta é muito fácil. O 2.2 ele vai responder o tópico. A resposta ao tópico, por vezes, é a causa da causa e ou, por vezes, é a relação. Às vezes os dois. Então, assim, qual é a tua pergunta? Chave boa agora. É como eu vou saber qual é a pergunta do tópico. E aí, você tem que perguntar o tópico. Então, assim, causa da causa ou relação, é os dois? Dá para colocar, mas normalmente não. Normalmente é só a causa da causa, explica, relação, explica. Então, faz-se necessário para você complexificar essa análise, você entender mais ou menos o que tem que ser colocado. Então, como você vai descobrir? Você vai olhar para o tópico frasal e vai se perguntar quais são as perguntas-chave. Se eu falo, por exemplo, compactuação da sociedade, projeto, cenário, desvalorização do cinema. E eu pergunto, por que a população compactua com a desvalorização do cinema? Estou querendo saber a causa da compactuação. Então, para mim, o mais importante é responder a causa da causa. Agora, qual a relação entre uma sociedade que compactua e o grave cenário de exclusão do cinema? É a relação. Então, normalmente você tem que se perguntar. Quer ver uma das causas que mais entra a causa da causa? Falar de governo. O governo é culpado da crise hídrica. Então, qual é a causa da culpa do governo? É mais necessário do que você ficar explicando a relação entre governo ruim e crise hídrica. O governo ruim se relaciona com crise hídrica na medida em que o governo ruim não vai ter nem como investir no sistema sanitário de uma nação. Então, normalmente, você vai descobrir se entra a causa da causa ou relação a partir daquilo que você mais sentir necessidade de contar para o seu leitor a partir do seu tópico. Por exemplo, a construção histórica do Brasil está por trás da violência contra a mulher. Não quero saber a causa da construção histórica, eu nem expliquei ainda qual é a construção histórica. Então, o ideal seria você explicar a relação entre o nosso passado histórico e a violência contra a mulher hoje. Então, essa é a ideia. Você vai olhar e vai tentar buscar as relações. Bom, dando continuidade então à matéria teoricamente nova, seria a linha consecutiva. Todo problema, ele é uma realidade. E se ele é uma realidade, a gente vai dizer que ele é um fato. E se ele é um fato, ele vai ter todas as relações que um fato tem que ter para ser um fato. Como assim, Bernardo? Primeira coisa, todo problema social, ele, se é um problema,
ele precisa, ele tem que gerar efeitos, né? Ele é uma realidade. Porque na medida em que o problema social não gera consequências, convenhamos que ele nunca foi nenhum problema, né? Então você olha, por exemplo, a questão da mobilidade urbana no Brasil. Pô, show de bola, a mobilidade urbana é uma realidade. E se ela é uma realidade ruim. Sendo ela uma realidade ruim, ela vai gerar efeitos ruins. Então, nesse momento, você começa a entender, cara, isso impacta a vida de pessoas sobremaneiramente. Então, todo problema grave, por sua natureza, produz consequências. Analisemos as consequências. Essa é a nossa referência. Então, repara, o P, que teve o seu C, que por sua vez teve o seu CC, e aí no meio dessa brincadeira teve o R de relação, lembrando? Problema, causa da causa e relação, ele também vai para o futuro. E no futuro a gente descobre novas coisas. No futuro a gente descobre que todo problema, para ser problema, ele tem que gerar consequência. E a consequência do problema a gente chama de COP, igual os tiros nos filmes de polícia. Consequência do problema. Então, se você olha, por exemplo, para a crise hídrica, para a crise da mobilidade urbana, e a gente pensa um BRT lotado, massacrando a pessoa, eu posso falar que isso gera destruição da dignidade das pessoas e afetação indubitável, direta e inequívoca à saúde das pessoas. Agora, em momentos de coronavírus, imagina 130 pessoas no ônibus lotado do BRT. A gente tem que reinventar a nossa realidade. No Brasil, né, o que o transporte público nosso, sobretudo vindo da prefeitura, fez com a população ao longo desses séculos, precisa ser reestruturado, reinventado. O transporte público não deve ser um instrumento de lucro mais. Né? Porque se for depender de lucro, vai ter que lotar ônibus, e a gente está em um momento que não vai passar tão cedo, de pandemia. Né? Ainda que a gente tenha tratamento, vacinas, isso ainda se perdura um tempo. Né? Sobretudo a herança, o medo que as pessoas vão ter disso. Então, eu olho para o problema, crise no sistema de mobilidade urbana, eu olho para consequências. Consequências gravíssimas. Consequências à saúde, consequências à igualdade, consequências à dignidade. Então, olha, todo P gera um COP. Agora, quando você acusar que o seu problema gera um COP, vai haver um gap, né? Que é o porquê o P gera um COP. Por que o problema produz consequências do problema? Nesse momento você vai respirar com muito cuidado, com muito amor, e você vai pensar o seguinte: se eu falo que a crise na mobilidade urbana produz problemas na saúde das pessoas, eu aconselho que você comece a tentar entender por quê. Então, uma vasta gama de doenças respiratórias, virais e até oriundo de bactérias encontram nesse ambiente um laboratório, né, uma espécie de solo, né, de cenário propenso à propagação. Então, se uma pessoa com uma doença, com uma tuberculose, dá uma espirradão no ônibus lotado, ele está correndo o risco de transmitir isso para todo mundo. E eu acho incrível como que a gente não tinha se tocado nisso de maneira sólida.